Regina Volpato é acusada de sorofobia em um vídeo postado no seu Instagram. Aplicativo Grindr é condenado a pagar 6 milhões de dólares à Noruega por compartilhar o status do diagnóstico de HIV positivo dos seus usuários desde 2018. Tá certo isso? Oi, eu sou Dejaí, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai comentar sobre esses últimos acontecimentos que envolvem sorofobia, né, supostamente. A Regina criou lá no Instagram dela um quadro onde ela responde a caixinha de perguntas dizendo o que ela acha. O nome do quadro é Eu Acho Regina Volpato. E aí, um dos seus seguidores enviou uma pergunta falando o seguinte, né? Apaixonado por um boy que me contou, depois do terceiro encontro, que é HIV positivo. Como continuar? Apaixonado por um boy que me contou depois de 3 vezes que é HIV positivo. Como continuar? Por que que não usa preservativo? Por que que não usa preservativo? Primeiro, você vai continuar. Você vai continuar com uma pessoa que te ocultou uma informação como essa? Que mais que esse moço é capaz de fazer? Isso, a gente não esconde isso de ninguém. Ah, não quer falar? Mas que pelo menos se pedisse para você usar preservativo, eu acho que não é uma pessoa para você continuar nada. Mesmo. O que mais ele escondeu, o que mais que ele ocultou, o que mais que ele não falou, o que mais que ele é capaz de fazer. Isso que ele fez não se faz com ninguém em momento algum. Você não tem que continuar com essa pessoa. Esqueça essa paixão, porque ele vai te decepcionar de novo. E aí ela acaba sendo um pouco sorofóbica ali nas falas dela, porque ela diz que se esse companheiro escondeu o diagnóstico dela, ele poderia estar escondendo outras coisas. Acabou tratando uma pessoa que vive com HIV como um suposto vilão da história, né? Porque não sei se vocês sabem, mas uma pessoa que vive com HIV não tem obrigação de dizer que vive com HIV. Muito pelo contrário, tem uma lei, 12.984, e outra lei que foi criada aí também para reforçar o fato dessa pessoa que vive com HIV ter o seu diagnóstico em sigilo, ou seja, contar só para quem ela quiser quando ela se sentir à vontade. E além disso, a Regina acabou generalizando e tratando ali como se eles não estivessem usando prevenção, sendo que na caixinha de perguntas ali, a pessoa não deixou claro se eles usavam prevenção ou não. E no terceiro encontro, minha gente, o rapaz resolveu falar do seu diagnóstico de HIV para a pessoa. Não é fácil você falar do seu diagnóstico para alguém que você ainda não conhece direito. Então, para mim, que vivo com HIV há mais de 7 anos, eu acho que ele foi muito corajoso em falar no terceiro encontro para uma pessoa que ele não conhecia direito ainda, sabe? Ele até falou muito rápido. Tem pessoas que demoram muito mais tempo para falar, porque não é um momento fácil. Você sabe que após falar você pode ser rejeitado, ignorado, ser tratado com preconceito. E tem uma probabilidade muito grande dessa pessoa falar o seu diagnóstico para outras pessoas com a intenção de ofender você, né? Ela apagou esse vídeo, pediu desculpa nos stories, mas as desculpas, assim, não foram tão, assim, plausíveis. Mas as desculpas só não valem a pena, né? Porque esse vídeo dela foi repostado em diversas páginas de fofoca. Alguns criadores de conteúdo que vivem com HIV como eu postaram esse vídeo esclarecendo que não é bem assim que acontece. Uma pessoa que vive com HIV, que faz tratamento, não transmite de nenhuma forma. Na caixinha, em momento algum, o rapaz disse que estava tendo relações desprotegidas com uma pessoa. E no terceiro encontro, minha gente, terceiro encontro, a pessoa falou. Então ela falou em algum momento, ele não escondeu nada da pessoa, mas ela tratou como se a pessoa que vive com HIV fosse um suposto vilão. E de acordo com ela, ela não sabia o que era sorofobia. Eu não ouvi o que eu ouvi? Depois de um tempo, ela chamou um influenciador chamado Lucas Raniel, que também vive com HIV, para fazer um vídeo esclarecendo um pouco da situação que ela fez, pedindo desculpas e falando que ela não tinha conhecimento de alguns assuntos, por isso que ela acabou sendo um pouco ignorante ali naquele vídeo dela. Agora que ela fez um vídeo com um influenciador que vive com HIV, eu achei mais aceitável o pedido de desculpa dela. Eu também fiz um vídeo esclarecendo as coisas e ela me respondeu na DM. Deixei bem claro para as pessoas que não é para cancelar ela, esse tipo de coisa, mas que é muito importante a gente falar sobre isso. Porque se a pessoa não tem conhecimento sobre um assunto, é melhor que ela não fale nada do que
propagar mais estigma e mais preconceito em uma população que já sofre tanto preconceito, que são nós, pessoas que vivem com HIV, né? Eu mesmo, quando tive meu diagnóstico, eu contei pra uma amiga que saiu dizendo pra várias pessoas, eu acabei sendo demitido do meu trabalho, fiquei em vulnerabilidade social, morando na rua, sem ter onde ficar por um bom tempo, e todas as pessoas que eu me relacionava, que eu falava, elas faziam isso, me bloqueavam e saía dizendo para outras pessoas que eu vivia com HIV, com a intenção de que aquelas outras pessoas também se afastassem de mim, como se eu fosse um risco para todo mundo. E da forma que ela falou ali naquele vídeo dela, acabou deixando assim, bem por alto, que uma pessoa que vive com HIV seria um risco. Mas muito bom que ela reconheceu esse erro dela e fez o vídeo com o Lucas Raniel. Agora sim, eu aceito mais as desculpas dela, sabe? Porém, a mágoa que ela causou em muita gente que vive com HIV, que ficou revoltado com esse vídeo, não vai passar, né? Mas, ao menos ela soube reconhecer o erro dela, já é um primeiro passo. Fez esse vídeo com o Lucas Raniel, então a gente espera que ela continue, né, levando esse assunto sobre HIV de uma forma acolhedora e tranquila, sem julgar ninguém, sem tratar ninguém como um vilão ou como um risco, né? E outro assunto que ficou um pouco em alta aí nas redes sociais no último tempo foi sobre o Grindr, né? Pra quem não sabe, o Grindr é um aplicativo de relacionamento LGBT, que na verdade é mais um fast foda, né? As pessoas estão ali só pra ter encontros casuais. E o Grindr tem uma opção onde você coloca lá no seu perfil se você é uma pessoa que vive com HIV ou não. Ou se você toma PrEP, né? E aí lá você coloca até a data do seu último exame, por exemplo, né? E se você vive com HIV, você pode colocar lá que você é indetectável. É uma função que tem lá no perfil, mas você não é obrigado a colocar o seu diagnóstico lá. Eu, uma pessoa que vive com HIV, acho que acaba sendo uma exposição desnecessária, porque o que é que acontece, né? O Grindr é um aplicativo que ele mostra as pessoas por localização, né? Pessoas que estão próximos de você. Pode ser até pessoas que moram no seu bairro, por exemplo. E essas pessoas vão ter acesso ao seu perfil. Elas vão olhar ali o seu perfil. Então, se você coloca lá que vive com HIV, sendo você uma pessoa que não tem a sua sorologia aberta, como eu, por exemplo, que falo abertamente na internet, isso acaba sendo uma exposição muito grande pra você. Porque imagina só, essa pessoa com uma intenção maldosa, tirar print do seu perfil e sair compartilhando com várias outras pessoas dizendo que você vive com HIV, te colocando em uma situação de vulnerabilidade social e expondo você de uma forma desnecessária. Então assim, eu acho que não é tão necessário você colocar o seu diagnóstico lá. Se você é uma pessoa que vive com HIV, que gosta de usar esse aplicativo, beleza, continua usando, mas não coloca lá o seu diagnóstico, sabe? Você não é obrigado a dizer, de acordo com as leis que eu já citei anteriormente, te dá o direito do sigilo do seu diagnóstico. E outra, gente, existe prevenção. Usa camisinha e tudo bem, vida que segue. Infelizmente, muitas das pessoas que eu já conheci no Grindr, que me relacionei, que mantive contatos casuais ali, encontros, até coisas que eu até comecei a sentir um tipo de sentimento pela pessoa, quando ela encontrou o meu perfil no Instagram, quando eu falei que vivia com HIV, automaticamente elas me bloquearam. Passada, chocada. Pararam de falar comigo. Não foram todas, claro. Algumas pessoas não tiveram reação nenhuma, que eu acho incrível, maravilhoso, porque não é pra ter reação nenhuma mesmo. HIV não é um bicho de sete cabeças, é um vírus que tem tratamento. A informação tá aí. Hoje em dia todo mundo tem internet, todo mundo tem um celular, a maioria das pessoas, né? Ainda mais quem tá no Grindr, né, minha gente? Pelo amor de Deus, dizer que não tem um celular pra pesquisar, pra estudar. Aí me poupe, né? Mona. E aí o que acontece? Eu acho desnecessário você colocar o seu diagnóstico lá. E o que foi que aconteceu, né? O Grindr da Noruega, né? Não sabemos se em outros países, em outros locais, ele também compartilhou a sorologia das pessoas. Mas o Grindr está sendo processado por supostamente compartilhar informações pessoais de usuários com empresas de publicidade sem o consentimento dos mesmos. Uma ação judicial movida em Londres afirma que os dados compartilhados incluem o status de HIV desses usuários. Isso que eu falei, né? Que lá tem a função de você colocar o seu diagnóstico, dizendo se você vive com HIV, se você está indetectável, se você usa PrEP, e aí é até um filtro natural, né? Porque assim, você vai afastar pessoas preconceituosas, vai evitar passar por situações de sorofobia, de preconceito, porque automaticamente uma pessoa sorofóbica vê que você lá vive com HIV, ela vai optar por não falar com você e vai evitar que você passe por uma situação constrangedora, como eu já passei algumas vezes, de pessoas chegarem e mandarem mensagem, ai, você me colocou em risco, por que tu não falou antes? Sendo que mesmo assim, mesmo eu usando prevenção, mesmo eu estando indetectável, mesmo a pessoa vendo lá nos meus vídeos que eu sou indetectável e tudo mais, mesmo assim ela me tratava como um risco. Então é por isso que eu digo, minha gente, se for um encontro casual, se for algo ali de momento, não coloca lá naquele aplicativo o seu diagnóstico. Não se exponha a esse nível de acabar afetando a sua saúde mental.
Teve uma vez que eu passei por uma experiência de uma pessoa que estava a 2 quilômetros de mim, ou seja, super perto de mim, aquela coisa que eu falei, são perfis que estão próximos de você. E essa pessoa não tinha foto, não tinha nome, não tinha nada no perfil dela. Eu sempre tive foto no meu perfil, mas eu nunca quis colocar lá o meu diagnóstico de HIV, porque eu não sou obrigado, né? E aí, assim, não quero colocar porque eu não quero passar por situações sorofóbicas, até mesmo porque eu também não sou obrigado, gente. Eu não sou obrigado e pronto, ninguém me obriga a nada. Se essa pessoa sabe quem sou eu, sabe onde eu moro, sabe que eu vivo com HIV, mas eu não sei quem é ela. Então, assim, imagina a probabilidade de uma pessoa que tem o seu diagnóstico fechado colocar lá achando que é bom colocar, porque vai filtrar as pessoas, e depois ela tá sendo exposta em vários lugares, acaba perdendo seu emprego, como aconteceu comigo, quando eu tive meu diagnóstico, eu fui demitido, acabei sofrendo preconceito na faculdade também, depois fui expulso da casa dos meus pais, fiquei em uma situação de muita vulnerabilidade social, acabei indo morar na rua até. Então, assim, são vulnerabilidades que você pode evitar passar. A lei está do seu lado. Você tem o direito de manter o sigilo do seu diagnóstico. Aí os mimizeiros vão dizer, ai, mas você não vai dizer e vai ficar passando o vírus para os outros. Pessoas que vivem com HIV, que fazem tratamento, estão indetectáveis em mais de 6 meses, não tem nenhum risco de transmissão. E outra, a prevenção tá aí porque não é só o HIV, existem diversas outras ISTs que só a camisinha vai prevenir. Mesmo que você tome PEP, PrEP, mesmo que você esteja indetectável, o ideal é você usar a camisinha para proteger da HPV, herpes, sífilis, gonorreia, hepatites, virais e outras ISTs aí que eu não lembro o nome agora. O processo afirma que o Grindr forneceu às empresas informações dos usuários antes de abril de 2018, ou seja, desde 2018 que ele vem compartilhando os diagnósticos dessas pessoas lá na Noruega, deixando bem claro que é lá na Noruega, mas nada garante que aqui no Brasil isso também aconteceu, ou em outros países isso também acontecia. Então, assim, já causa uma desconfiança desse aplicativo. Não é um aplicativo seguro para pessoas que vivem com HIV. Ele é supostamente sorofóbico, né? Porque você compartilhar o diagnóstico de uma pessoa é crime. Sem o consentimento dela, é configurado crime. E essa pessoa pode pagar uma multa ou ficar preso por 4 anos ou mais. Em abril de 2018, o Grindr admitiu ter compartilhado os dados dos seus usuários com startups de empresas de publicidade, né? Ou seja, ele compartilhava esses diagnósticos, esses dados para empresas de publicidade. Mas, tipo assim, você está compartilhando o diagnóstico de pessoas que estão ali achando que está em um ambiente seguro, quando na verdade não estão. E nessa ocasião, após ser processada, após receber uma notificação extrajudicial, a plataforma afirmou que ia parar de fazer essa prática, que ia parar de compartilhar o diagnóstico das pessoas. No entanto, segundo o novo processo, a empresa continuou compartilhando o diagnóstico dessas pessoas, continuou compartilhando esses dados. Ou seja, mesmo após ser processada, ela continuou compartilhando esses dados. Ai, Monas. Primeiro começou em 2018, eles foram processados, falaram que ia parar de fazer isso, mas quando foi em 2021, foram processados novamente por estarem ainda compartilhando e em 2022, novamente. Ou seja, mesmo sendo avisados que isso não é uma prática correta, é uma prática criminosa que expõe a vida das pessoas, eles continuaram fazendo isso. Então se soma uma série de acusações contra o Grindr nos últimos anos. Em 2021, a Agência Nacional de Proteção de Dados da Noruega multou o aplicativo em 6 milhões de dólares por violar a divulgação geral de proteção de dados da União Europeia. A agência disse que o Grindr compartilhou ilegalmente dados pessoais com terceiros para fins de marketing. E além de compartilhar o diagnóstico das pessoas, ele estava compartilhando a localização precisa de cada usuário. Para quê? Para que compartilhar a localização dos usuários? Além de compartilhar o diagnóstico, eles compartilhavam a localização dessas pessoas. Ou seja, não é um aplicativo seguro, não está se tornando um lugar seguro. Já não é tão seguro para a nossa saúde mental, né? E ainda se torna um lugar que acaba, né, supostamente expondo você, se você é uma pessoa que vive com HIV. Então fica aqui esse alerta, né? Se você é uma pessoa que vive com HIV, que gosta de usar esse aplicativo, não coloca lá o seu diagnóstico. Porque além disso está acontecendo, mesmo que não seja no Brasil, mesmo que seja lá na Noruega, nada garante pra gente que supostamente aqui no Brasil isso também aconteceu em algum momento, ou continua acontecendo, né? Porque eles foram notificados 3 vezes, mas continuaram fazendo essa prática. Então se você quer preservar a sua saúde mental, não compartilhe o seu diagnóstico lá no Grindr. É claro. E é isso, espero que vocês tenham entendido. Comente aqui embaixo, deixe um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. E eu vou sempre estar trazendo aqui esse tipo de informações, como se fosse um mini jornalzinho, né? Um cheiro e até o próximo vídeo.